Romanos capítulo 8 da Palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, depois do 31 ao 39. Romanos capítulo 8. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, acompanha comigo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também a Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua leitura. Que Deus fale ao nosso coração e ministre conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amados, que leitura maravilhosa. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí a gente fala, né? A gente pensa. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, enfermidades, coisas espirituais, dificuldades na família, conversas, desentendimentos, quantas coisas acontecem. E nós lemos a palavra e a gente tenta trazer do contexto da palavra para a nossa vida, dizendo: Senhor, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, por que eu estou passando por esta enfermidade? Por que eu estou passando por este mal? Por que está acontecendo isso comigo? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão padecendo? Se nós formos agora nos hospitais, a gente vai ver quanta pessoa está doente. Se a gente for agora num presídio, a gente vai ver quantas pessoas estão no presídio agora. Bandidos, assassinos. Quantas pessoas estão ali presas? E a gente pergunta para o Senhor: Senhor, por que está acontecendo isso com o mundo? Se diante de tudo aquilo que o Senhor fala na tua palavra, diante de tudo aquilo que o Senhor mostra através dos anos, nós estamos aqui passando e vendo tantas coisas. Ultimamente não tenho deixado, na verdade nós não temos mais visto os noticiários na televisão. Não está dando para ver mais jornal. Diante de tantas coisas terríveis que estão acontecendo nos nossos dias atuais. Breve Jesus vai voltar. Jesus voltará para buscar a sua igreja.
E essa notícia que vai passar na televisão, nós não vamos ver essa notícia, porque nós não estaremos mais aqui. Então, por que eu tenho que ver notícias? Porque tudo que está acontecendo está se cumprindo através das Escrituras Sagradas. E aonde que a igreja tem que se firmar? Aonde que a igreja tem que se encontrar? A Bíblia fala que essa boa nova, a boa do Evangelho do Senhor, aquilo que é pregado e é anunciado, nós devemos colocar todos os dias da nossa vida, para que a nossa fé seja cada dia mais aumentada. Aonde está a nossa fé? Nossa fé está baseada nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus, naquilo que o Senhor tem falado para a sua igreja. Por isso é que nós temos a certeza da nossa salvação, por causa daquilo que Deus tem prometido à sua igreja. Firme está o meu coração, não é isso que a palavra diz? Senhor, firme está o meu coração, na certeza de que o Senhor virá para resgatar a sua noiva. Eis a noiva do Cordeiro, a igreja. E quando a gente fala de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre nenhuma condenação, ou seja, aquilo que foi através do pecado, levando as pessoas à morte, levando as pessoas cativas, Jesus veio com seu poder, com sua graça, com seu amor, se entregou na cruz do Calvário, e a partir do momento que ele se entregou por nós, passamos a ter, através da nossa confissão de fé, do nosso arrependimento, passamos a ter a vida eterna através do Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão, ou seja, a igreja do Senhor. Mas muitos ainda não estão na presença do Senhor. Muitos ainda precisam ouvir a voz de Deus. Muitos ainda precisam ter certeza da sua salvação. Povos que ainda precisam ser alcançados. Talvez pessoas que você conhece precisam ser alcançadas. Seu vizinho, um parente, alguém que tem ouvido a voz de Deus através das redes sociais, tem ouvido a voz de Deus através de pregadores, tem ouvido a voz de Deus através de ministradores, de cantores, mas não tem prestado a atenção, não tem dado a voz, não tem ouvido a voz de Deus. E nós precisamos estar pregando a palavra do Senhor. Mas, queridos, primeira coisa que eu quero falar com os irmãos sobre esse perdão, esse selo do perdão, é que o perdão em Cristo, ele nos liberta da condenação. O perdão em Cristo nos liberta da condenação. A maior luta do ser humano é contra a culpa e o pecado. A maior luta que o ser humano enfrenta diariamente é contra o pecado, é contra os medos, contra a ansiedade, contra as perturbações que vêm de nosso encontro por causa dos pecados que às vezes nós cometemos. Porque a Bíblia fala que nós precisamos pedir perdão a Deus todos os dias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Porque às vezes por um deslize, por causa de uma vírgula, uma palavra às vezes maldita, um pensamento maldito, algo que às vezes nós fazemos, entristece o coração de Deus. Por isso precisamos pedir perdão ao Senhor, como nós fazemos até na liturgia do culto, o momento de pedir perdão ao Senhor pelos pecados, para que Ele venha fazer presente no nosso culto. Mas precisamos entender que o nosso culto, ele não é só o culto dentro da igreja. O nosso culto deve ser todos os dias. O seu culto diário
a prestação de culto e louvor e adoração que nós precisamos ter com o Senhor é todos os dias, segunda a domingo. Estamos prontos, preparados para que possamos vencer as culpas, vencer o pecado, porque a cruz, sim, a cruz do Senhor cancelou essa sentença, nos dando perdão através de Jesus Cristo, sim. Mas nós temos que entender que nós precisamos estar cada dia ligados no Senhor. Quem foi perdoado foi liberto do peso da acusação. E Jesus agora está sentado à direita de Deus Pai, mas Jesus está intercedendo por nós. Mas nós temos um acusador, nós temos alguém que nos acusa todos os dias, porque sabe das nossas limitações e conhece também as nossas fraquezas. E aonde nós somos tentados? É na nossa fraqueza. Aonde o crente ele é perseguido? Através daquilo que ele é fraco. Por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E quando a Bíblia fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado, da morte, a lei não é do homem, não é a justiça do homem, mas é a justiça de Deus sobre nós. É aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado através dos séculos e dos séculos para a nossa vida. É muito importante reconhecer o perdão através do Senhor Jesus Cristo, mas não é porque somos perdoados que nós não podemos, infelizmente, às vezes cair. Somos tentados. Jesus foi tentado, e porque somos tentados, precisamos estar prontos. O que é que diz a Bíblia? Procura apresentar-te aprovado como obreiro. Então nós temos que estar preparados. Segunda coisa, o selo do perdão nos dá poder sobre a carne e o pecado. Versículo 2 e o 4 vai falar sobre isso. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós andamos no Espírito, se nós estamos no Espírito, nós vencemos a carne, nós vencemos o pecado. Se nós estamos no Espírito Santo, se nós estamos buscando ao Senhor, estamos orando ao Senhor, estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos preparados como um exército de Deus para vencer a carne e o pecado. O perdão não é só um ato jurídico, é uma nova vida no Espírito Santo. O selo do Espírito Santo nos capacita a viver acima das tentações. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Foi oferecido coisas maravilhosas, sabia? O diabo ofereceu a Jesus coisas que aos olhos humanos eram maravilhosas, mas mesmo assim Jesus venceu acima das tentações. Então nós precisamos estar prontos para vencer as admoestações, as tentações, os perigos que esse mundo oferece. Esse mundo oferece tudo que é de mal para as pessoas, mas as pessoas não estão vendo. As pessoas que estão aí fora, a criatura, ela não está vendo. Para elas está tudo bom. Colocar um som, né? Coloca uma música, um pancadão aí na rua, né? Tá rodando aí. Tomar um negocinho, fazer um negocinho aqui, fazer um negocinho. Para eles é tudo normal, porque eles estão cegos nos seus pecados, cegos nos seus delitos, cegos por causa das tentações. Mas a igreja de Deus, selada em Jesus Cristo, a igreja do Senhor, ela vence as tentações, ela passa por cima do pecado,
Por isso que nós somos perdoados através de Jesus Cristo. A luta contínua, ela é contínua, mas precisamos estar ligados, porque se a luta vem, pode ter certeza que Jesus está também olhando por nós, porque os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. A palavra de Deus diz que quanto mais nós estarmos ligados nessa videira, quanto mais estarmos ligados nesse propósito, mais fortalecidos nós estaremos. O que diz a Bíblia? Versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que entender que Deus, Ele é por nós. Se Deus é por nós, não precisamos ter medo, não precisamos ter ansiedades, não precisamos viver com depressão, não precisamos viver angustiados, não precisamos viver amargurados. Tem pessoas que estão na igreja, vivem na igreja, mas reclamam, choram, lamenta, porque as coisas estão acontecendo, porque isso está acontecendo. Mas não podemos esquecer que Deus está no nosso lado. Se Deus está no nosso lado, não importa as circunstâncias, como tem um cântico que a gente canta. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Eu não me guio por vistas, alegre estou. Por isso eu perguntei para vocês se vocês estavam felizes, porque por mais que não tenhamos aqui na igreja tantos jovens como gostaríamos de ter, estamos aqui, mais idosos, mais anciãos, mas nós precisamos estar felizes, viver essa alegria. Também quando nós cantamos o louvor, também quando nós estamos aqui como irmãos, como igreja, em comunhão, precisamos estar felizes. Aí a gente canta aquele canto, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus, ele é feliz. Quem anda com Jesus, ele é feliz. Tem uma música antiga do grupo Kadosh, que fala: quem vive com Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente. Aguarda a volta do Senhor. É isso, o crente, ele precisa estar feliz, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, quando a Bíblia vai falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, eu digo para você com toda certeza: você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos nas lutas, nas batalhas, nas adversidades. Quem tem o selo do perdão tem o Espírito Santo na sua vida. Nós temos a marca, mas a marca de Cristo. Qual que é a marca de Cristo? Nós temos a salvação nele, a vida nele, e porque estamos nele, estamos felizes na presença do Senhor. Você está feliz com o Senhor? Amém? Nós precisamos ter essa certeza. Coisas diferentes podem acontecer quando o crente ele entra realmente na presença de Deus, quando ele busca o Senhor de todo o coração, quando ele vive as experiências de Deus, ele sente aquele calor, a presença de Deus. E com essa presença de Deus, ela é abundante, ela transforma, ela fortalece. Então, termos essa certeza é vivermos diariamente isso, o perdão nas nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas. Terceira coisa, o perdão nos fortalece na batalha espiritual. Quem nunca enfrentou uma batalha? Quem nunca enfrentou uma batalha? Pessoas estão vivendo
nas suas vidas diariamente, né? Nos seus momentos ali, ao qual elas até pensam: Senhor, aonde está o Senhor? Deus, aonde está você, Senhor? Senhor, aonde está o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Eu digo que Deus está no mesmo lugar. Ele está observando e cuidando de você. Deus tem cuidado de nós. Deus tem permitido as coisas acontecerem para que você possa estar mais na presença de Deus. Lembra quando o apóstolo Paulo disse para Deus: Senhor, retira de mim, retira de mim este espinho. Aí Deus fala o que para ele? A minha graça te basta. Então, Deus permite acontecer as coisas para que nós nos fortalecemos nele, porque aquele que está fraco, ele vai ser forte, porque quando estou fraco, então é que sou forte. A presença de Deus na nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O perdão, ele muda o nosso status espiritual. A nossa alegria, ela é diferente. O nosso viver é diferente. E por ser assim, as pessoas lá fora, elas veem isso em nós. Quando nós mudamos a nossa vida na presença de Deus, as pessoas lá fora, elas enxergam em nós a presença de Deus. O diabo, que é o nosso acusador, ele sempre está buscando brecha, mas Cristo é o nosso intercessor. Mas Jesus está intercedendo para que nós não caíssemos, para que nós não viéssemos a estar deixando as coisas de Deus, mas sim na presença de Deus, constante. É assim que Deus quer, porque a luta diária, ela vem. Você sabe o que está acontecendo lá fora? Estamos enfrentando uma dificuldade muito grande entre países, Brasil, Estados Unidos, a China está entrando agora. Nós estamos passando por um momento em que nós precisamos estar orando pelos nossos governantes, por mais que não sejam aqueles que nós queríamos que estivessem lá, nós temos que orar por eles. Eu não posso jogar pedra, eu não posso fazer isso. Se eu tenho o perdão de Cristo na minha vida, eu tenho que transparecer isso para a vida deles também. Senhor, tenha misericórdia daquele povo. Senhor, tenha misericórdia daquele povo. Senhor, tenha misericórdia. E assim Deus vai fazer a vontade dele no nosso país, no nosso estado, no nosso município, no nosso bairro, na nossa vida. A luta espiritual só é vencida por quem sabe que já foi justificado. Justificado. Saber o que é justificação através do amor, da graça de Jesus Cristo na nossa vida, é reconhecer que nós éramos pecadores, miseráveis, éramos pequenos, mas através de Jesus Cristo passamos a ser vitoriosos, passamos a ser pessoas abençoadas. Toda vez que a voz da acusação se levantar, você vai dizer com verdade que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, porque eu sou selado, eu tenho o selo do perdão de Cristo. E quarto, triunfarmos, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós devemos triunfar, devemos festejar, devemos realmente estar contentes, porque isso é puramente verdade nas nossas vidas. Quando nós triunfamos, porque nada vai nos separar do amor de Cristo. Ou seja, em todas as coisas somos mais que vencedores. Se você é vencedor, você precisa estar cada dia mais mostrando essa felicidade que entra, que reina no seu coração.
Porque se eu estou feliz, por mais que eu tenha levado prejuízos, por exemplo, com os meus clientes, levado prejuízo com aquilo que eu faço, com o meu trabalho, às vezes não está nada bem, às vezes está tudo ruim, eu preciso estar feliz. Não é os momentos casuais que vão me diferenciar daquilo que eu sinto ou não, não é aquilo que eu faço, aquilo que eu faço, ou aquilo que eu deixo de fazer, que vai dizer da minha felicidade, daquilo que eu sinto, porque a felicidade em Deus, ela é constante. A felicidade em Cristo, ela é constante, não passa. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não, você precisa estar bem em todo o tempo. Em todo o tempo precisamos estar bem, porque a luta vai vir, não tem jeito. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter provações, nós vamos ter momentos em que nós vamos estar achando que estamos sozinhos. Vai haver momentos no qual nós vamos ligar para um irmão, para outro irmão, e as pessoas não vão nos atender. Mas mesmo assim, você precisa reconhecer que Deus, Ele está olhando por você, que Deus está vendo a sua vida. Deus não desiste de nós. Deus não deixa a sua igreja, não deixa o seu povo desamparado. Como diz o salmista, né? Não deixa um justo sequer desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O selo do perdão garante o amor de Deus na nossa companhia. Olha o que a Bíblia fala. Ele fala assim: que não há altura, nem profundidade, nem alguma criatura, nem coisa alguma que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Mesmo assim, queridos, existem pessoas que têm dúvidas no seu coração. Mesmo assim, existem pessoas angustiadas. Mesmo assim, existem pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, pessoas que elas se deixam levar por coisas pequenas, às vezes uma fofoca, às vezes um desentendimento. Aí as pessoas ficam: porque minha vida está assim, porque eu estou passando por isso, porque nada está bom não, está bom não. Mas é porque ela esquece, as pessoas esquecem que lá do céu nós temos alguém olhando por nós. Deus é suficiente nas nossas vidas. E eu digo para vocês que a vitória não está apenas na saída da luta, mas na certeza de que Deus está presente nela. Mesmo que venham as lutas, Deus está presente na luta. Mesmo que venham as tempestades, Jesus está presente nas tempestades. Deus está nos abençoando porque tem cuidado de nós. Deus tem olhado para a sua igreja. E é por isso que nós precisamos estar felizes. Como diz o cântico: fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, não é isso? Bendito é o nome do Senhor. Fico feliz, Senhor, por estar na tua casa, por estar te louvando e te adorando. Deus, Ele tem cuidado de nós. Essa semana eu passei por uma questão que muitas coisas, observe comigo, muitas coisas acontecem na nossa vida por causa de nós mesmos, porque nós não ouvimos as pessoas. Às vezes somos teimosos. Essa semana eu fiz um negócio na internet, eu comprei um negócio na internet, eu paguei R$1.000 e eu perdi o meu dinheiro, porque eu não ouvi uma pessoa: não paga que não vai chegar. E aí depois descobri que era algo criminoso, e por causa de não ter ouvido, eu perdi. A gente fica triste,
Não fica? Quando vem as lutas, a gente fica triste. Aí a pessoa, mas você não está triste? Não, eu estou triste, claro, né? Perder R$1.000, mas eu estou feliz, porque Deus sabe quem fez isso e vai cobrar. Deus vai cobrar, tá? Vai vir verdade, vai vir coisas, porque Deus conhece e sabe que Ele cuida de quem? Ele cuida dos seus, da igreja. Nós somos a igreja. E eu não fiquei depois triste. Eu falei, deixa, né? Tem mais, o ditado popular, né? Tem mais Deus para dar do que o outro para roubar, né? Então, graças a Deus, em tudo tem graças. Serviu de lição, né? Para mim não fazer isso mais, nunca mais. Não compre na internet nada sem antes saber se é de procedência. Não compre. E para finalizar, meus queridos, eu vou cantar mais uma canção. Triunfo selado pelo perdão. Vencer é possível. Por quê? Por que vencer é possível? Porque fomos perdoados pela cruz, porque fomos selados pelo Espírito Santo e fomos marcados por um amor que não falha. O amor de Deus não falha. Podemos passar por tantas provas, dificuldades, podemos não ter até um pão para comer no dia, mas quem nos fortalece é Deus, quem nos dá a direção é Deus, porque Ele que permite, mas nós, como servos de Deus, como filhos, precisamos entender que muitas coisas que acontecem é por causa de nós mesmos. Fique atento, porque o diabo, ele sabe que nós somos filhos de Deus, somos a igreja, e ele quer tirar, ele quer impedir a ação de Deus na nossa vida, mas a Bíblia fala, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Então podemos ter certeza de que somos felizes em Cristo Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela certeza da nossa salvação. Obrigado por estarmos felizes no Senhor. Obrigado porque nós cremos, ó Pai, nesse amor e cremos nesse perdão que veio através do Seu Filho Jesus. Nós te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém.